Começa agora mais um Aventurando. Eu sou o Rafael Amon, estou aqui com meu amigo Márcio Moreira. E aí, Marcelo, tudo bem? Fala, meu povo, estamos aqui com todos os nossos amigos do Perdidos no Play. Verdade, Sejam com a nossa patota. A mais um Aventurando. Isso aí, essa semana, Márcio, por onde você se aventurou? Então, que antes da gente começar, a gente sempre tem um bate-papo com a galera. Se você só acompanha a gente pelo YouTube, eu incentivo a nos também assistir a gente, nos assistir ao vivo na twitch.tv/Perdidos no Play. Aos domingos, né? Às 3 horas da tarde de domingo, depois daquele almoço. Isso, já sei o que eu vou falar, Aí, segura aí que eu vou falar pra vocês. E eu vou falar de Rick and Morty. Eu tô assistindo agora a última temporada mais recente que tá no Netflix. Eu tô com medo de começar. Velho, tá muito bom, cara. Tá bom demais, cara. Aquele troço não baixa o sarrafo. Aquilo lá não baixa o sarrafo da qualidade. É incrível como é que eles conseguem ser tão nonsense assim e ser nonsense. Que nem uma vez eu falei de comparei Umbrella Academy com mas por ser desenho animado, é muito fácil ser nonsense extrapolando. Pode crer. Muito, entendeu? Até em metalinguagem, quebra de quarta parede. Cara, tá muito bom, cara. Muito bom. Então eu recomendo muito forte vocês assistirem Rick and Morty. Show. Eu não comecei essa temporada que eu tô esperando, na verdade, terem mais episódios, porque você começa a assistir, né? O episódio é curtinho. Ele acaba rápido. Se você maratonar, a temporada inteira vai embora muito rápido, cara. Muito maneiro, cara. Aí eu dou mais um tempinho. Mas uma série de ficção científica inspirada em De Volta pro Futuro, que é um filme, uma trilogia de viagem no tempo. Ela consegue ser tão original sem usar a viagem no tempo, cara. Isso é muito lindo, brother. É muito doideira. Trabalho com viagem no tempo, isso é muito maneiro, cara. É muita doideira mesmo. E por onde eu me aventurei esta semana? Eu acredito que eu não sei se é nem original me aventurando essa semana, mas é sincero. Eu continuo me aventurando pela terceira temporada de The Good Doctor. Rapaz, eu gosto dessa sériezinha? Eu gosto, mas então, eu gosto entre aspas, né? Eu gosto entre aspas. Porque eu gosto da história da série. Eu gosto do meio do lance do cara que ele descobre as paradas, que ele tem a inteligência acima da galera e tal, não sei o que. Mas infelizmente, ela, como é uma série médica, a parte que eu não costumo gostar é a parte médica da parada, porque eles mostram a operação mesmo, a galera aberta, sangue, víscera e tal, e essa parte não é pra mim. Aí eu tenho pulado. E a gente tá falando de coisas de terror, né, cara? Acho que é meio que uma coisa que eu também faço com séries e temas de terror. Se aparecer um terror, mas tipo aqueles jogos mortais da vida, eu começo a assistir assim, sabe? Tipo, só na legenda. Eu deixo a frestinha só pra ler a legenda e o resto vai passando. Por quê? Porque nós vamos falar de marcos. Esse é um marco que pra mim nessas séries, quando aparecem essas coisas que eu não posso assistir. E o que a gente vai falar hoje nesse episódio do Aventurando? A gente já falou de Odete e hoje é o dia do Marcos. Esse é o casal. Marcos e Odete. Marcos e Odete. Ou a dupla sertaneja. Marcos e Odete. Cara, nós vamos falar de Marcos. Deixa eu contar um breve histórico desse tema. Eu iria falar disso no RPGizador. E eu passei mal. Vocês se lembram disso? Quem tava comigo no RPGizador? Eu passei mal, eu pedi arrego. Eu falei, gente, não tá dando. Eu tô passando mal, eu não tô conseguindo. Eu vou ter que cancelar. E mesmo assim, teve gente que anotou, que disse que foi bom pra caramba. Eu falei, gente, deixa eu tirar uma dúvida de alguém aqui em 10 minutinhos, só pra dizer que eu não entreguei nada. Aí eu tirei uma dúvida do pessoal que perguntou um negócio. 10 minutinhos, fechei, acabei e fui pra cama, dormi em posição fetal, porque eu tava com febre e passando bastante mal. Então, hoje a gente vai a fundo nesse tema, tá? Hoje a gente vai abordar, a gente vai apresentar, tem como sempre mais a fundo, tá? Dá pra pegar cada tópico que a gente falar aqui e transformar em mais 2 aventurando, mas só que a gente vai apresentar o que são os conceitos dos marcos no RPG, tá? Na sua campanha, na sua aventura, o que você precisa saber para começar a pontuar, a marcar
a colocar os marcos no teu jogo, porque você tendo marcos no teu jogo, você marca a história dos teus jogadores, né? Dos personagens, você marca a história deles, eles vão lembrar de certas coisas e isso é importante. Então os marcos, eles são uma peça fundamental dentro do objetivo daqueles que querem, daqueles que querem como objetivo pessoal um 3-2-1 RPG, que é a tal terceira parte da promessa, né? Pelo menos 3 amigos, mínimo 2 vezes ao mês, terem uma experiência inesquecível. Para ser inesquecível, precisa marcar, precisa ter um marco. Uhum. Claro que tem alguns eventos que não foram pensados previamente como marcos, eles simplesmente acontecem, né? Como, por exemplo, quem rolou a iniciativa do Camelo. Isso marcou, Verdade. mas ele, narrativamente, ele não foi pensado como um marco. Ele é um marco em Natural, termos né? dinâmicos. Uhum. Sabe o que a Ele é gente um fala? marco gerado pela dinâmica, né? Pela demanda Pela da dinâmica. dinâmica. Não é gerada pelo desafio, nem pela descoberta narrativa, mas é gerada pela dinâmica da mesa. O que a gente vai falar aqui é do marco enquanto estrutura de narrativa, enquanto estrutura de jogo para o mestre, colocando ali no jogo dele. Show. E é bom o que a gente também vai falar dos marcos, né? Quando você usa, assim, porque como o Márcio falou, né? Tem uns marcos que simplesmente vão acontecer na mesa, situações engraçadas, desdobramento, por exemplo, soluções que algum jogador deu e o mestre não pensou. Isso às vezes cria um marco muito forte, tipo, o mestre bolou um mega combate que ele achava que ia acontecer ali, equilibrou com o vilão, com os minions e tal, não sei o que. E aí um jogador tem uma saída que ele pensa fora da caixa, você, como a gente vai falar aqui, né, você vai recompensar isso dele, né, vai ser um marco de você criando uma recompensa. E aí, em vez de você combater, o cara ele deu uma solução de se alinhar com os minions do boss e os caras mandarem os minions combater o próprio boss, sabe? Coisas desse tipo. São coisas que marcam uma mesa, mas que não necessariamente você preparou, né, no seu jogo. Mas on the fly você pode colocar, você fala assim, isso agora ficou interessante, eu posso começar a trabalhar os princípios de um bom marco. Nesse momento agora, o cara me deu um subterfúgio, o cara me deu uma brecha para eu colocar esse marco aí. Entendeu? Porque, por exemplo, então, se a gente pudesse agora aqui de cara, né, colocar 3 grandes exemplos de marcos, a gente pode dizer que são os eventos que terminam ou nas transições, ou em conquistas, ou em fracassos, né? Acho que a gente dá pra... Sim. Os marcos, eles desembocam, eles, na verdade, se confundem. Se a gente for definir o que são marcos no RPG, eles são as transições, eles são as conquistas, eles são os fracassos, né? Então, eles são peças fundamentais na construção da levada. A gente falou da levada, né, Ramon? Já a gente falou na aventura ano passado, quando a gente falou de campanha longa, a gente pincelou um pouco sobre a levada quando a gente fez o chamado da aventura. E a levada, que é esse ritmo que você estende para toda a campanha, ele é uma grande muralha cujos tijolos eles são feitos de transição, recompensa, compensação, recompensa, transição. Entendeu? Isso é um ritmo. Você vai colocando ali feito de transições, com recompensas, compensação, tal. Então, o marco, que são essas 3 coisas, eles fazem parte desse todo que é a levada. A gente, explicando rapidamente, né, o que é a levada, a gente falou bastante sobre ela no 3-2-1 RPG, né? A levada é o chamado da aventura, é o ritmo, né, que você dita, né, a cadência que você dá na tua mesa, na tua sessão, né? Até para quando você... O Márcio cita bastante o exemplo em relação ao jazz, né? Ele tem as marcações do tempo, mas as notas ficam soltas para você colocar ali na sua música, na sua partitura. Você tem aquele ritmo, tá seguindo aquela cadência. Quando você dá uma virada, o jogador e a mesa tem que reparar que alguma coisa aconteceu, né? Isso. E essa virada, geralmente, comparando ainda com o jazz, é o tema do jazz, né? Quem é músico sabe o tema da música,
né? Aquele pananampam, eles viram e mexe é repetido, mas entre um pananampam desse e outro, tem musiquinha do Sin City, quem conhece? Então tem um tema, tem aquele jeitão, aquilo ali vai se repetindo. Então a levada, ela é algo repetitivo, assim como a partitura de um jazz, mas as notas elas não estão grifadas na partitura. As notas é o mestre deixando para os jogadores preencherem. E esses tempos, eles são transições, eles são altos, eles são baixos. Esses altos são as conquistas, esses baixos são os fracassos. Essas transições, essas passagens são as transições. Então, é um elemento muito importante para você abordar, para você entender como funciona o marco, tá? Porque o marco é uma coisa da qual eu sou píssico em um jogo, eu não consigo às vezes assistir em uma stream em algum determinado canal quando eu tô assistindo e não tem ritmo. Eu não consigo lidar com falta de ritmo. Isso para série, para filme, qualquer coisa. Se o filme, jogo ou algo do gênero tem um ritmo lento, esse ritmo lento ele precisa ser compensado com outras coisas. E senão vai ficar estranho. Ter um ritmo lento não é problema. O problema é você ter um ritmo que ele não faz sentido. Entendeu? O ritmo ele é quebrado, o ritmo ele não se justifica. Eu concordo. Eu acho que o resumo, né? Até pra falar, lá, eles estão aí cagando regra que não pode ter uma mesa com ritmo lento. Não é isso, não é esse o ponto. Não é isso. Na verdade, é que você não pode ter um ritmo que esteja em contraste com o que você tá propondo de jogo na mesa, ou a mesa tá propondo naquele momento. Sei lá, tipo, tá acontecendo um combate frenético, tipo, uma perseguição no mundo medieval, tá tendo uma perseguição de carroça. E aí, aquilo era pra estar num ritmo acelerado. E aí tá a galera parada, falando, não sei, vou pensar o que eu vou fazer. Eu não digo nem a questão de velocidade, Ramon. Mas eu botaria assim, nessa cadência toda, né? Você pode ter uma perseguição de carroça e a evolução da narrativa ser arrastada. Aquela perseguição de carroça não levou pra lugar nenhum. Sim. Pode ser isso só que a gente vai uma falar coisa hoje. no meio. É isso aí. Ela não marcou. Ela não marcou em nada. Não, então, e não necessariamente precise marcar, né? Acho que esse é o ponto. Tipo assim, se a perseguição de carroça era só um elemento que você colocou ali, porque entre um acontecimento, um marco que você planejou pra tua campanha e outro, a perseguição de carroça era só mais uma coisa. Né? É um marco. Porque se você fez uma transição, ela é uma transição. E se é uma transição, ela é um marco. Então, se a pessoa pode fazer como marco, né? Mas se você não souber marcar na levada direito, ela não tem a tarimba a marcação de marco. Né? Ela não fica registrada na memória do jogador, né? Sim, assim, vamos tirar um pouco o elefante aqui da sala. A gente faz os marcos, mas a gente tem que se perdoar e se permitir quando um marco não marca. Verdade. A gente vai jogar um monte daquelas flechinhas ao mesmo tempo que naquele. Como é que é naquele dashboard, aquele alvo, aquele dardo, aqueles dardos no lugar. Só que já jogou aquele que, em vez de ser uma agulha, aquelas bolota rombuda eu tinha. Uma bolota rombuda que entra nos espaços entre. Que dá uma tristeza quando ela bate no plástico e cai, né? Exatamente, alguns vão bater no plástico e vão cair, mas como você jogou um monte, uma vai entrar. Então você vai sempre pensar em marco. Tudo vai ser pensado para marcar, mas nem tudo vai marcar. Qual é o segredo de uma boa dicção, Ramon? É você pensar em cada palavra que você está falando. Se você fala de maneira displicente de qualquer jeito, você não está numa boa dicção, você está querendo falar de qualquer jeito, entendeu? Você não está preocupado com falar. O RPG, às vezes, ele pode se tornar um orador com péssima dicção. O cara só tá querendo chegar logo onde ele tá querendo que chegue, e aqui no meio, aqui, vambora, de qualquer jeito. Ele não tá pensando em cada momento. Então, ou outro exemplo, ou um cara que achou que daria pra fazer um discurso de 2.000 palavras em 2 minutos, né? Aí o cara começa a se atropelar, falar embolado, e aí realmente fica difícil, né, do interlocutor, né, da galera que tá na outra ponta, entender, né? É porque o RPG, ele é uma troca, né, entre
os jogadores, entre o jogador mestre, né, e o jogador, né, o jogador que tá ali interpretando o personagem, interagindo com a proposta do mestre. Se a comunicação falha no meio do caminho, já era. Ó, a Mariana perguntou como sentir que chegou o momento da transição. A gente vai chegar lá. Por enquanto, a gente está nos momentos de definição. A gente está definindo alguns conceitos e logo a gente vai passar para vocês como que a gente vai fazer esses marcos, transição, as conquistas e os fracassos. Se liga com a gente aqui que a gente vai já falar isso. Boa. Então, a gente pode passar pelo que a gente colocou das definições aqui, né, das transições, como sendo esses momentos de passagem, né, o começo e término de uma sessão, uma aventura, uma campanha, né, que geralmente estão associados só ao fator do tempo e ele não tem muito um valor qualitativo, mas também que podem acabar representando a evolução do personagem. No jogo de D&D, por exemplo, quando o teu personagem ganha um nível, que ele recebe novas habilidades, novas magias e libera um círculo novo de magia, né? Isso, esse tipo de transição de personagem, de ficha, acaba sendo um marco. Exatamente. Deve ser importante, porque tem muita gente que lida de maneira genérica. O cara subiu de nível e acabou, é terça-feira. Entendeu? Subiu de nível. E aqui na nossa metodologia, a gente incentiva você a pensar nesse momento de maneira especial. A gente vai falar como, porque isso é uma transição. E os marcos, eles precisam ser tratados respeitosamente, com carinho. O próximo depois da transição são as conquistas. As conquistas são triunfos da parte dos personagens e são qualitativamente bons, né? É meio óbvio isso, né? Uma conquista é uma coisa boa, né? Muita gente pode relativizar? Pode, a gente vai falar sobre isso. Mas, em suma, de maneira flat, é algo bom. E são de diversos tamanhos. Pode ser uma conquista grande, pode ser uma conquista pequena, pode ser uma conquista que geralmente você já costuma ter sempre e tal. Sempre quando eu faço isso, acontece isso e tal. Então as conquistas, elas têm esse aspecto. E diametralmente oposto, Ramon. A gente tem o que seriam os fracassos, né? Os fracassos que se a gente botar qualitativamente, ele necessariamente é ruim, né? Necessariamente. Obviamente você pode tirar lições boas de fracasso, mas quando você pensa em fracasso, é porque uma coisa deu ruim, né? É aquele marco que ele deixa na campanha por uma falha, ou às vezes alguém perdeu um personagem, e por isso eles têm diversos tamanhos, né? Você pode fracassar pouco, você pode fracassar muito, até chegar ao clássico dos clássicos da falha geral no RPG, que é um TPK. Exatamente. Esse é o clássico que é sonho de consumo para alguns, tá? Que a gente não gosta desse tipo de pensamento. Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido nenhum essa bodega. Não faz sentido nenhum. Não, assim, TPK acontece, pode acontecer, você tem que encarar com naturalidade. O RPG, a gente sempre fala, né? O RPG é um jogo. E quanto jogo, ele tem um elemento forte da aleatoriedade. Se um dia os teus dados não sorriram, ou se teu grupo teve um monte de ideia ruim que leva a isso, aconteceu. O fato de ter essa possibilidade é que torna o RPG tão bonito, né, cara? É verdade. Porque a gente sempre fala também, né? Tipo, você joga um RPG que você sabe que não vai acontecer nada, é um trem fantasma. Tipo, o máximo que você vai entrar, você sabe que você vai ter um medinho, mas você sabe que no final da pista lá, sai todo mundo tranquilo, né? Exatamente. Assim, se você não tiver... se você não souber jogar com a possibilidade do fracasso acontecer, a possibilidade de você se frustrar com isso é muito maior. Porque, assim, fracassos normalmente vão acontecer ao longo do tempo na mesa de RPG, e você não precisa necessariamente se frustrar com eles. Assim, você tem que aceitar que é a coisa do jogo, vida que segue, perder um personagem, você ficar triste, ficar chateado no personagem que você adora. Cara, é a oportunidade de você criar uma ficha, é a oportunidade de você experimentar uma outra classe, e aí a gente vai. Faz parte totalmente. Totalmente. Mas então, Márcio, por que a gente precisa usar marco no meu jogo, nos nossos jogos que a gente está criando? Não só usar os marcos, como se atentar para eles, como o cara que tem
cuidado que está sendo bem entendido, tem uma boa dicção que a gente falou aqui, né? De você pensar em tudo, pensar em cada momento, mas sem ter aquele peso no ombro, tem que pensar em tudo. Não, pensar em tirar sempre uma coisa de boa das coisas e fazer. Por quê? Porque quando você não tem um jogo que é arrastado, quando você tem um jogo dinâmico no sentido não de estar agora tô falando dinâmico no sentido de ágil, um jogo fluido, melhor assim, um jogo fluido, eu posso taxar aqui, eu posso bater o martelo de que sempre vocês estarão em um desses três momentos. Ou você estará numa transição, ou estará num fracasso, ou estará numa conquista. Sempre. Caramba, Márcio, você tá exagerando. Não, sempre. O Gordinho tá aqui no chat, ele não me deixa mentir. Quem trabalha com literatura, com filme, com cinema, sabe. Tudo é pensado em fazer a história evoluir. Tudo é pensado em fazer a história evoluir. Tudo é pensado em fazer a história evoluir. Se você coloca um elemento, os críticos já caem em cima falando, nossa, aquilo ali não levou a nada. Nossa, aquilo ali não apresentou nem o personagem, não serviu nem para apresentar o personagem. Então, assim, se você tá, isso tanto em escala pequena quanto uma escala maior, se você está querendo arrombar uma porta, aquele momento ali você está numa transição. Arrombou a porta, você vai ver no resultado dos dados, ou nas tuas escolhas ali, o que o mestre deliberar, se você conseguiu ou não. Aí você vai ver se é um fracasso ou uma conquista. Sempre, isso em micro como em macro, vocês estão planejando uma coisa para daqui às 10 sessões. Até chegar esse momento da 10ª sessão em que vocês se planejaram, até lá, mesmo que ali dentro tenham fracassos, conquistas e outras transições, vocês estão numa longa transição. E quando chegar nesse elemento de que vocês estão esperando já de 10 sessões para acontecer, vocês vão ver se vai ser uma grande conquista ou um grande fracasso. Vocês sempre estarão ou em transição, ou recebendo os louros, ou os ônus... Os bônus. Me confundi. Os ônus e os bônus daquilo que vocês. Daquele percurso que vocês estão seguindo. Então, o que o Gordinho colocou aqui, nenhuma cena pode ser desperdiçada. Ele falou em literatura e eu incentivo você no RPG fazer o mesmo, mas Márcio, tem cena que é super desperdiçada no RPG, não dá pra você emular a mesma dinâmica de um filme ou de um livro. A diferença, gente, realmente eu concordo com você, no jogo às vezes você vai ter uma coisa que foi perda de tempo, a diferença é como você vai tratar no depois. Na literatura, você tem um autor, no RPG... Você não tem autor! Não tem autor! Não tem! Roteiro! Eu mereci! Você tem que trabalhar no depois. É no depois que você vai trabalhar. Na literatura você tem um autor que trabalha no antes. Você vai trabalhar Pô, essa cena que tá pra vir agora ela não pode ser desperdiçada. No livro tem como você fazer isso, num filme tem como você fazer isso. No RPG não tem, aconteceu aquilo ali, caramba, e agora? Como é que eu tiro disso? E aí o mestre vai ter que ter desenvoltura de trabalhar nisso no depois, tá? Então era isso que é por isso que você precisa usar marcos nas suas campanhas. Isso aí. E a gente também tem algumas comprovações, né? Por que esses marcos são importantes? Todo mundo lembra, por exemplo, fazer 18 anos para poder tirar carteira de motorista. Sim. Né? A molecada hoje não liga tanto pra isso, né? Não, pessoal... Cara, a galera da minha época é impressionante mesmo. A gente marcava, tipo, tem uma galera que já entrava na autoescola no final dos 17 anos. Tinha algumas autoescolas que deixavam, tipo, você, tá faltando 6 meses para fazer 18 anos. Aí você começa a fazer as aulas teóricas e tal, pra assim depois que você tiver 18, você já conseguir fazer a prova e tirar a carteira. Mas não tinha um carro, eu não tinha condições também de pagar a autoescola, nada disso, aí eu precisei trabalhar e tal. Aí quando eu comecei a trabalhar, juntar dinheiro, aí eu fui fazer autoescola, porque eu também não queria fazer autoescola só pra ter a carteira e não ter carro. Então quando eu tinha condições de ter um carro, falei assim, não vou comprar o carro agora, segura esse dinheiro, agora eu vou fazer autoescola. E aí, beleza. Eu fui do time que correu pra tirar a carteira aos 18 e ficou com ela de enfeite, andando pra cima e pra baixo porque não tinha carro pra dirigir. Sim. Fazer o quê? É a vida, acontece. Então é importante, é parecido com o rito de passagem das tribos. É verdade, né? É um rito eterno, né? Deixa de ser um curumim pra ser um guerreiro. Como é que é o nome do guerreiro na tribo? Esqueci. Não é cacique, não é o...
Esqueci. Eu, quando era mais novo tô até com vergonha de falar isso com o autor no nosso chat, mas eu tava dando meus tapas fazendo tipo uma literatura fantástica, eu queria fazer um livro de fantasia, mas só que misturando um pouco do nosso folclore, mas ele era com palavras em Guarani e tal, mas não era no Brasil. Não era no Brasil, não eram os nossos índios, eram outros índios, era uma outra parada, era realmente cultura fantástica. Tanto que não eram dragões, era um morcego gigante. Era pele vermelha. Era toda aquela parada. Exatamente. Tanto que se chamava Chuva Vermelha, é o nome da história e tal. E existia três castas nesse povo lá, que eram os guerreiros, os caçadores e... eu esqueci, faz tanto tempo. E os que eram tipo, que vão se tornar os xamãs da parada. E nessas minhas pesquisas eu vi que tinha um termo, e eu descobri que em algumas tribos aqui do Brasil, não sei se é Aimoré, não sei qual era, você tinha o nome de criança e o nome de adulto. Então, quando você passava por esse marco, você abandonava, você não era mais chamado por aquele nome e recebia um nome de guerra, um nome de guerreiro, ou um nome de caçador, ou um nome de... entendeu? E você passava a ser aquilo ali. E esse nome tinha a ver com o resultado que você teve no teu rito. Passagem. Legal. Então, no meu passagem dessa minha história, eles conseguiram matar uma criatura gigante lá e um deles se banhou de sangue. E aí, por causa disso, ele passou a ter o nome de Chuva Vermelha. Então isso é algo importante para você pensar assim, caramba, é um rito de passagem, é um momento esperado, um momento aguardado. Isso é bem bacana. Ou, por exemplo, então, né, a galera que praticava esporte, que competia, que era federado, você ganhar um troféu, né? Ganhar um troféu é uma recompensa, né? É um marco por recompensa, né? Que troféuzinho plástico da escola? Eu já ganhei troféu de torneio de futebol de botão. O que acontece? Eu pratiquei salto em altura durante um bom tempo. Louco, né? Sei quantas pessoas você conhece que praticou salto em altura, né? Você pulava de costa mesmo? Aquele negocinho, maneiro. Exatamente. E eu já saltei a medida que me levaria para uma Olimpíada. 2,5 de altura de uma porta. No mesmo, viver de canelite, que quando você faz aquela torção de saltar assim, você faz uma torção no... Cara, atleta de alto desempenho, não vem dizer que tem vida saudável, que não tem. Vive estragado. É tudo ferrado, né? Tem vida estragada. E eu tinha muita canelite. Eu vivia com compressa de gelo em cima da canela. Eu nem sabia se gelo era melhor, se era quente, não me lembro também. Mas eu cheguei a saltar 2,10 de altura, cara. Aquele sarrafo. Eu saltava bem alto. Ou seja, se você fizesse parte de alguma gangue de vampiros lá do seriado que você assistia, você tinha vantagem na fuga, por exemplo. Se os vampiros corressem atrás de você, você pulava de costa no muro. Texto aqui que a galera do YouTube não pegou a conversa de antes. Não tem que ter contexto. Você quer ter o contexto? Chega cedo no domingo e fica com a gente no Esquenta. Ok, tá bom. E o próximo, um marco também. Dá um exemplo pra gente, Márcio, de marco de fracasso. Seja um fracasso. Seria cicatriz de batalha. Verdade. A cicatriz de batalha é uma fracasso. Um ferimento. O fracasso é meio fácil de você conseguir ter uma... Tanto o fracasso quanto o sucesso, né? A recompensa é fácil de você mensurar. A transição, às vezes, é que você precisa de mais exemplos. Mas a recompensa e o fracasso são fáceis, porque está muito na nossa cultura. Você ser bem-sucedido, você não sei. Se a gente fosse americano, o loser, né? O cara que é... Enfim. Então, você sofreu um ferimento e aí você ter aquele ferimento, ter aquela marca... Aquilo ali, ele é um fracasso. Mas veja bem, quem aqui já assistiu Samurai X? Eu assisti, do Henshin, né? Nossa, há muito tempo, velho. Isso é réio. Sim. Tinha um personagem, eu esqueci o nome dele, que era tudo queimado. Ele tinha atas e tal. Então aquilo fazia parte da história dele. Então você vê um fracasso, ele teve um fracasso. Um revés, né?
painéis envolvendo fogo, e aquilo ali depois acabou marcando a personalidade dele, de alguma forma, o estilo de luta dele. Então é muito legal isso. Shishio, exatamente. Muito bom. A galera afiada em Samurai X. Veja 3 aqui no meu encalço. Shishio, muito bom. Aquele anime é muito bom. Muito bom, muito bom. Então, seguindo aqui na nossa pauta, né? Seguindo na nossa meta, que a gente tem atingido dos aventurandos terminarem ali por volta de 1 hora, né? Daqui a pouco a Globo pode contratar a gente, porque a gente sabe seguir o tempo, as pautas e os tempos, né, certinhos pro programa Iauai não cortar, não fazer igual o Faustão no final da entrevista. O cara tem que falar sobre a metade da carreira dele. Acabou, por hoje chega amanhã, semana, domingo que vem a gente se vê. A gente vai substituir o Faustão daqui a alguns anos na Globo. Anotem. O que a gente pode fazer para trabalhar bons marcos na campanha? Vamos trabalhar então um de cada vez. A transição, a conquista e o fracasso. Beleza? Boa. Primeira coisa, a transição. Marque. A transição ela precisa ser marcada. E como é que eu posso fazer para marcar a transição? Tá? Cria um rito. Um exemplo de jogo que a gente pode fazer aqui, um exemplo de rito que a gente pode criar. Vai ter uma invasão, uma grande guerra, aí você treina o povo da aldeia. Aquele momento ali, aquele marco, ele está numa transição, correto? Uhum. Mas ele foi marcado como uma cena de treino, você está treinando e tal. Então é um marco longo, né? Talvez sejam dias treinando, mas dali pode surgir coisas interessantes da história. Então você vê que você criou dentro daquela transição, é um marco, você marcou. Poxa, mas engraçado que eu tô falando que o marco são essas 3 coisas e dentro da transição eu digo para marcar. Se a gente pudesse dizer que das 3, o que mais marca seriam realmente os fracassos e as conquistas. Sim, os mais memoráveis, né? Por isso que a transição você precisa ter tanta preocupação em marcar, porque ele costuma ser deixado de lado. Geralmente a galera deixa, vai levando. Rolou o dado, o fracasso ou o sucesso, né? Então eu vou aproveitar, até que o Gordinho tá aqui no chat com a gente, para citar um exemplo de que aconteceu na mesa que a gente joga, né, no nosso forfanzinho maroto de quinta-feira. Ia ter uma parte que a gente tinha que resgatar a noiva do personagem do Ricon, que estava sequestrada, e eles estavam dentro do que seria um forte, né, de um dos senhores lá da terra, onde do Ricon e o meu personagem, mais um outro, fazia. E a gente sabia, né, tinha um scout de mais ou menos quantas pessoas tinham dentro da fortaleza dele, do forte dele, e quantos nós éramos. E aí a gente ficou uma sessão inteira que era a preparação para a invasão ao forte do cara. Porque a gente não queria simplesmente chegar com o pé na porta e sair combatendo todo mundo que tá ali. A gente sabia que eles estavam em maior número que a gente, e aí fica aquela parte de você bolar planos mirabolantes. O Gordinho queria que como é que era o Gordinho? Alguém ia se transformar numa águia gigante, aí o outro é pendurado numa águia gigante para subir e se jogar lá dentro e abrir o portão do... E aí, o Gordinho tá aqui no chat falando, eram 9 cabeças. Cara, essa mesa é muito louca. Um mestre e 9 jogadores. 9 jogadores online. Se debatendo, cada um quer fazer uma coisa. Aí, em vez da gente entrar na fortaleza do cara, a gente tava brigando do lado de fora entre a gente. Sabe? Tipo, uma transição que marcou o grupo por ela ter acontecido dessa forma. E teve um rito. Vocês estavam elaborando um plano ali. Sim. Né? Que nem o exemplo do assalto, às vezes tem essa é uma cena típica de assalto, né? Esses filmes de assalto e tal, que você vai, marca todo um plano, e às vezes acontece do plano tá rolando junto com a narrativa já do assalto, para não perder tempo, né? Então, o que acontece? Essa é uma das estratégias que você pode ter para você marcar bem uma transição. Outra forma que você pode usar para marcar bem uma transição é delimite previamente. O quê? Um lugar ou olha aí, tivemos ou o tempo. A gente tem tanto tempo para chegar no lugar. Vou dar um exemplo. Uma tal de casa sem número de uma rua sem nome aí. Verdade. Eles sabiam que ela iria aparecer num determinado lugar que eles tiveram que pesquisar.
num determinado dia, que era um dia cabalístico, que eles sabiam que era o dia bissexto, próximo dia bissexto e tal, que é do ano bissexto, o dia do ano bissexto e tal. Então, vocês estavam já se preparando e foram episódios e mais episódios e mais episódios. Acho que foi só na segunda temporada que vocês entraram na casa. Foi no meio da segunda temporada. Só na segunda temporada de Mago que vocês encontraram a tal casa errante, que ela apareceu do nada naquela rua. E aí vocês entraram, mas vocês... O jogo foi rolando, mas todo aquele jogo, suas transições, recompensas recompensas não, conquistas e fracassos rolaram dentro daquele período de transição, aquele grande período de transição, né? E então delimite. Quando você quiser criar uma transição que vai ser marcante, coloca essa transição com um determinado tempo para acontecer. Essa transição ela vai culminar nisso aqui, nesse evento, tal dia ou em tal lugar. Entendeu? Isso é muito bom, né? Mas é bom também a gente sempre lembrar para você. A gente já falou para você criar esse rito, para você delimitar, mas você tem que ficar ligado no tal do foreshadowing, né? De você dar sinais narrativos prévios de que a coisa vai estar chegando, de que vai estar... vai estar chegando. Tá chegando. Exatamente. Você não precisa falar exatamente o que está chegando ou como está chegando, mas você precisa deixar claro para os seus jogadores que você deu o sinal de que aquilo que foi proposto ou que eles estão pensando está chegando e que vai acontecer. Muita coisa dos marcos e que você cria está na cabeça do jogador mestre, né, que está ali mestrando. E às vezes se ele não falar nada ou não deixar bem claro para os jogadores, a galera não pega esse senso do tempo que vai fazer certo. Então é bem importante, né, que se ela não for antecipada, como a gente está falando agora, trabalha ela depois que os efeitos forem aplicados. Mas você não pode só fazer isso o tempo todo, né? O ideal é que você antecipe isso que tá para acontecer de alguma forma. Vai jogando uma pista aqui, joga outra pista ali. Você pode fazer isso como uma mudança de música. Você troca o clima do ambiente, você muda a sua forma de narrar. Exatamente. Entra com uma cena talvez contada em terceira pessoa, um outro tipo de narrativa, mas deixa bem claro pro jogador, né? Essas são estratégias de como você pode marcar uma transição, tá? Outras observações importantes que não estão ligadas necessariamente à marcação da transição, mas de certa forma vai marcar. Faça uma transição que poderia ser nomeada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nos dê. Tá? Casamento Vermelho de Game of Thrones. Aquilo ali foi uma transição. Quem disser para mim que não foi, tá discordando de você. Tá discordando. Mas a série ela foi meio que foi um divisor de águas. E teve vários divisores de água. Aquilo ali formou uma transição entre a derrocada dos Stark e a ascensão deles. Cara, eles estão chegando. Os Stark estão chegando. Daqui a pouco sobrou só uma meia dúzia de gato pingado de Stark no mundo por causa daquele casamento vermelho. Entendeu? Você teve uma derrocada. Aquilo foi uma transição. Uma outra transição importante, se você puder dar nome para uma transição, seria a Batalha no Abismo de Helm. É verdade. Aquilo ali também foi um marco dentro do Senhor dos Anéis. A Batalha no Abismo de Helm, ele marca, pelo menos para mim, vamos que eu vi os filmes primeiro do que li os livros, me julguem. Quando você vê, você tem o primeiro filme que é uma coisa mais, por mais que tenha ação, mas é uma coisa mais ele é mais lento, batalha épica, não tem nada disso. Quando você chega no segundo filme e vem essa batalha, irmão, tu pensa assim, brother, chegou, bateu, entendeu? Bateu, chegou, agora é um divisor de águas, o filme agora virou outra coisa. Agora a trilogia é outra parada. Não que antes estivesse ruim, mas virou outra parada. Entendeu? Então você tem vários tipos de transições ali que são marcadas por um acontecimento. Esse acontecimento, esse marco, se você tiver como nomear ele, por que eu estou chamando de marco? Eu já falei de novo, né? Marco, dentro do marco tem transição, recompensa, porque a transição ela culmina na recompensa. Eu tô falando recompensa direto, tô dando spoiler do que a gente vai ver adiante, mas ele culmina no sucesso e em fracasso. Né? A batalha que você deu o nome, ela pode
ser uma grande derrota ou uma grande vitória. O que importa é que rolou a batalha, tá em trânsito até um resultado. Uhum. Se tá em trânsito até um resultado, é uma transição. E por ser um trânsito que vai levar a um resultado positivo ou negativo importante, precisa ser marcado. Sim. Por isso que as transições precisam ser marcadas. Então, se você puder dar nomes para as transições, melhor. Então, essa é uma dica também boa para você, tá? E é isso, é o que a gente acabou de falar. O final de uma transição sempre vai culminar ou em fracasso ou em uma conquista. Beleza? E aí, antes só da gente lidar com as recompensas, né, e as compensações, é bom te ressaltar e lembrar aqui que o mestre é o cara que tem todas as chaves, né, do baú das recompensas e compensações, mas que ele não pode pensar em momento nenhum como punição. Isso é uma coisa que ele tem que evitar, né? A gente fala que o RPG é um jogo, então quem pune é o dado. Ou a escolha, ou a consequência das escolhas ruins. Quem pune é o jogo. Isso aí, quem pune é o jogo, exatamente. A gente vê o mestre muito como uma figura de um juiz, né? Que ele tem que ser um cara justo, mas ele não é um cara punitivo por estar aplicando a justiça das regras ou o resultado dos dados. Isso esbarra em alguns paradigmas equivocados. As pessoas têm essa ideia de que o mestre, se ele quiser punir, ele pune. Não. É bom sempre lembrar que ninguém aqui, nenhum mestre é pai de ninguém, nem chefe de ninguém. Isso continua sendo um jogo, cacete. É isso aí. Entendeu? Você vai trazer o equilíbrio, a justiça pro jogo, porque a justiça leva muito a ideia da balança, né? E no senso comum, a justiça é espada também. Isso. Não, bicho, a gente tá jogando um jogo, tu não é espada. Tu vai trazer compensações e recompensas para poder o quê? Balancear esse jogo, que por si só já é punitivo ou não. Cada jogo... Vou dar um exemplo aqui dos jogos da Free League. Os jogos da Free League, eles costumam ser bem punitivos. Eles são feitos... Então, mas é que as pessoas às vezes não entendem a proposta do jogo, né? É um jogo feito para você não rolar o dado. Cada vez que você vai rolar um dado, você sabe que a sua probabilidade de fracassar, ela vai ser normalmente, né, maior do que a sua probabilidade de sucesso. Então, Exato. São jogos que você interage com o ambiente, com a proposta, de forma a evitar rolagem. É jogo que você não vai pra cima pra cair na porrada com todo mundo. É jogo que você vai evitar gastar os seus recursos, porque os recursos às vezes te dão uma vantagem em alguma rolagem. Varia bastante da proposta. Aí, além disso, você ainda vai colocar mais uma camada de punição? O jogo já é punitivo, você ainda vai botar mais gratuitamente, aí tu vai ter briga na tua mesa. Então, vou te falar... Vai ter o jogador dizendo que tá sendo perseguido. Isso, ou o contrário. Ou a proposta do jogo é essa, e você vai ser o mestre pai. Não é pra ser. O cara vai jogar um mutant da vida e você dá 200 mil bônus em rolagem do cara pra ele conseguir cair na porrada com tudo que ele encontrar. Também você não tá seguindo a proposta que o jogo se destina. O jogo traz. O jogo, por exemplo, tem tabela de dano severo. Você pode perder um braço, perder uma perna, ficar cego e tudo. Aí você tira isso. Não precisa rolar não. Cara, isso faz parte da mecânica. Tu zerou teus pontos de vida, no caso tua força, tu vai rolar isso, aqui no Forbidden Lands. Você vai rolar essa tabela. Você vai tirar isso, saiu da proposta. Agora é aquilo. Se você tá feliz com isso, tá todo mundo de acordo com isso, teu jeito é esse e tal, tá todo mundo... Beleza, teu jeito certo de jogar RPG, isso mas aí, do teu jeito, mas sim respeito. Isso. Se a galera escolher um Forbidden, provavelmente eu acredito que teria outras formas de jogar. Vai jogar D&D, parceiro, que é mais heróico. Então, que é um pouco do que a gente falou na quinta-feira no chamado, né? Se você fizer isso sem ser um consenso, algo que você sabe entre os teus jogadores, você tá jogando aquele RPG mestrocêntrico, né? Que aí dificulta você ter o 3-2-1 RPG. Você vai conseguir fazer isso 1 ou 2 vezes, mas a tua mesa, mesmo os jogadores que vão estar lá, não vão dar continuidade, cara. Não vão. Eles não vão estar tendo a experiência inesquecível de RPG. Lembrando que o nosso objetivo aqui é o 3-2-1. Esse é o nosso objetivo aqui.
né? Então a gente já falou que as recompensas e as compensações são os pesos e contrapesos do RPG. Eles é que vão fazer o equilíbrio do jogo acontecer, beleza? Então acho que a gente já pode ir para conquistas. Isso, vamos lá. As conquistas, para que elas tenham êxito, êxito. O que eu preciso para ter o momento marcar de conquista para marcar, para ser um marco, minha conquista se tornar um marco? Recompense. A gente está falando bastante de recompensas e compensações, recompense. E eu vou dar para vocês aqui algumas dicas de anatomia de recompensa. Como assim? Na hora de você dar a tua recompensa, é bom que ela se desdobre. Ou porque ela é muito grande, uma recompensa muito grande, ou porque ela é muito importante, então acaba, de certa forma, tendo um certo vulto, ou são várias recompensazinhas. E aí você, para cada recompensazinha dessa, ou para cada desdobramento dessa recompensa, você pode aplicar dessas estratégias aqui. Boa. Quer falar alguma coisa, Ramon? Tô vendo você com a boca assim. Não, na verdade eu só tô lendo o chat e concordando com a galera aqui. O Camarguinho colocou que uma vez ele deu um dano muito alto no boss de D&D e o mestre inventou uma habilidade pro boss que queimava a espada, sabe? São os exemplos que a gente faça. Se você tá mestrando pra uma galera, assim, você puniu onde você deveria recompensar o cara, sabe? Ele teve uma conquista, cara. Ele tirou no dado um dano muito alto no boss. Então você não pune o cara, você recompensa ele por isso, cara. Clássico demais isso, cara. Isso é muito clássico. Então vamos nessas anatomias, essas estratégias anatômicas da recompensa, tá? Crie algo desejado. Algo que eles estavam já querendo, comentando, citando, e de alguma forma você dá aquilo que é desejado, tá? Ou algo esperado. Eles estão esperando encontrar numa dungeon tesouros. Não estou dizendo que precisa ser algo explícito, exatamente como eles estavam esperando, mas entregue algo esperado. Ou algo inesperado. Faça com que eles se deparem com alguma coisa num lugar que eles... Caramba, como é que esse carro foi parar no meio dessa floresta? Vou dar um exemplo aqui de Lost. Como é que eles foram encontrar um navio pirata... no meio da floresta. Ilha, com dinamite dentro do navio. Ou seja, aquilo foi uma baita de uma recompensa, porque aquela dinamite ela resolveu outras questões, mas rolou uma aventura, rolou uma transição, um trânsito, mas que foi encadeado por uma recompensa. Uma recompensa o quê? Totalmente inesperada. Algo que parece inútil ou que por enquanto não tem serventia. Quem se lembra aqui do saco de batata? O saco de batata. É algo inútil, parece inútil, aparentemente, a princípio parece que não tem serventia. Então, o inútil que não tem serventia, ele pode às vezes se misturar com o inesperado. Por exemplo, até em Lost mesmo, os caras quando encontram a escotilha, passa um tempo sem saber o que fazer com a escotilha, sem saber o que é a escotilha, até que depois ela se torna uma coisa que teve muita serventia, né? Então, por que eu tô falando de ter desdobramentos? Porque você vai colocar uma dessas características em cada desdobramento. Quanto mais características você imbuir a tua recompensa, mais valiosa, mais marcante, a gente tá falando de marcos aqui, mais marcante a tua recompensa vai ser para um momento de conquista, né? Algo estranho e inexplicável. Você falou da escotilha, também é algo estranho e inexplicável. Caramba, tem uma escotilha. O navio pirata é algo estranho e inexplicável no meio da ilha, né? Então você trazer aquilo ali pro teu jogo. Algo que chame atenção também, mesma coisa. Um negócio que chama muita atenção. Você tá numa floresta, não tem como você não olhar para um navio, né? Algo inútil, rapidinho, que veio agora rapidinho na minha cabeça. Você tem uma party todinha de guerreiros ou de bárbaros, de fighters, né? Gente da guerra, né? Não tem magic user. Não tem spellcaster. Não tem spellcaster. Daqui a pouco aparece um item que ele vai servir muito melhor na mão, ou o oposto, né? Só tem spellcaster e aparece uma espada de 2 mãos. É uma recompensa. Mas só que no momento ela é meio inútil, mas talvez ela tenha valor para você vender. Talvez ela pode ser uma espada... que é de um reino que foi perdida e ela pode se tornar uma moeda de troca importante lá na frente. E ela pode se tornar o que a gente vai falar aqui de algo que se torne um problema mais tarde ou de trabalho. Né? Você pode também levar aquilo ali para uma transição.
Alguém pode querer colocar mais um nívelzinho na próxima evolução, um nívelzinho de guerreiro por causa daquela espada. Sim. Pô, fiquei com vontade agora, por causa dessa espada, eu vou comprar um nívelzinho de guerreiro. Ó, vou misturar o algo esperado com algo que se torna um problema. Vocês entraram lá na masmorra dos kobolds porque sabiam que eles acumulavam riqueza. Mas quando vocês chegam lá, os kobolds, eles tinham a técnica de ser ourives, de manipular os metais. E, na verdade, o tesouro inteiro deles agora era uma estátua de ouro de 3 metros que pesava quase 1 tonelada. E aí? Como é que vocês carregam esse tesouro? O que vocês fazem? Você já criou já uma outra situação problema. E RPG é feito de situações problemas. A graça do RPG é isso. Você dá problema para os outros resolverem. Eles foram recompensados. Eles têm uma mega estátua de ouro. Só que agora eles têm um trabalho. Que é carregar aquilo. Saber como carrega aquilo para cima e para baixo. Exatamente. Então vamos agora para algumas características. Isso aí são alguns pontos interessantes que a gente precisa. A gente falou de que também a recompensa precisa ser a chave para uma transição. Ela pode ser a chave, isso aí é uma transição. Você derreter, né? Ser um problema. O Baby Yoda do Mandaloriano, ele é um problema. Ele é uma recompensa, algo estranho, algo que apareceu ali, mas vai dar trabalho. Enfim. Então vamos agora a alguns pontos que vocês precisam se atentar, que vem de encontro a uma pergunta que fizeram aqui: como é que eu posso mensurar o tamanho da recompensa pro que foi feito? E isso a gente vai chegar num ponto muito interessante, tá? A recompensa, ela deve ser olha essa frase, amargada quando forem um devaneio dos jogadores. Ou seja, eles precisam, no final do que eles fizeram, pensar assim: caramba, fizemos isso tudo para ganhar só isso. E eles mesmos, entendam o destaque que eu estou dando, eles é que precisam, e eles mesmos é que precisam chegar à seguinte conclusão dessa questão deles: caraca, mas eu acho que não era pra gente ter feito isso. A recompensa dessas situações, elas precisam ser um pouco mais amargadas. É um bittersweet, né? Tava tudo apontando pra cá, a galera quis devanear, a galera quis aloprar, sair do trilho ser um jogo on-rail ou aloprar no sandbox. O cara quis aloprar, eles quiseram aloprar, vamos fazer tal outra. Aí eles vão pra uma outra side quest, não é o mestre que vai julgar qual que é mais importante ou não, mas no final eles mesmos vão olhar e falar assim: cara, o que a gente fez aqui não era pra ter feito. Você não deu em nada, né? Não deu em nada. A gente matou 3 tribos, né? Mas não deu em nada, né? Que agora a gente só tá sendo perseguido. A ideia foi bosta. Teve uma recompensa, mas a ideia foi bosta. Essa recompensa que eles vão ter de ter matado as 3 tribos, talvez seja uma recompensa que seja um item amaldiçoado. Mais pra frente vai começar a gerar problemas. E por aí vai, tá? E aí, é por isso que a gente vai medir, agora a pergunta do colega aqui, por isso que a gente vai medir o tamanho da recompensa, não pro tamanho do feito, mas para a relevância do feito. Às vezes você só precisava convencer alguém, você não precisava matar um dragão, só convencer alguém, que é uma coisa relativamente simples, mas talvez não seja fácil. E aí você consegue convencer essa pessoa aí com você, e aí você vai ganhar uma baita de uma recompensa, por causa da relevância do feito, e não do tamanho do feito. Belezinha? Um exemplo, o filme do Mad Max, quem assistiu, um leve spoiler, do Fury Road, que eles chegam no momento que eles se dão conta de que eles não eram pra ter ido até ali. E eles falam assim: cara, vamos ter que voltar. Tiveram uma recompensa? Tiveram, mas a recompensa amargada. A recompensa foi uma meia dúzia de velho que eles tiveram que trazer de volta. Foi um personagem a mais no grupo. Só. A recompensa foi só essa. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, se aquilo fosse uma party de um jogo, é assim: poxa, a gente não se atentou pros sinais, entendeu? A gente foi pra um outro lugar achando que aquele lugar que era. E tá valendo, gente, não é errado isso. Cara, você queria água, sobe lá em cima, arrebenta a cara daquele réio troncha. Não, você pega e vai lá. Vai fazer uma jornada gigante. Vai chegar lá e saber onde é que tem água, lá de onde você veio. Exatamente. Tá? E ninguém falou mal do Baby Yoda de Demelo. Fica de boa aí. Fica tranquilo. Eu falei que é um problema porque ele é um elemento acelerador do processo. Entendeu? A gente ama o Baby Yoda. E pra marcar os fracassos, né? A gente tem as compensações. Compense sempre um fracasso. E da mesma forma que a recompensa, como é que a gente compensa fracasso? Com aprendizado. Esse é um dos melhores modos de você recompensar um fracasso, com aprendizado. Com transformação.
Com uma recompensa apenas se o resultado apenas se o resultado você vai dar com uma recompensa dentro da compensação, tá? Recompensa e compensação são coisas diferentes. Às vezes você pode dar uma recompensa na compensação, mas você nunca vai dar uma recompensa dentro de uma compensação de um fracasso somente se você pesou, se não foi você, né? Se o jogo pesou demais a punição. Você pode falar assim, caraca, o cara foi muito pesado isso aqui, foi um peso muito forte. Aí você pode dar uma recompensa de leve, né? Dar uma falha parcial, né? Dar uma recompensa de leve se o jogo puniu demais uma coisa que era muito trivial. Era uma coisa que não... Isso às vezes acontece, né? E pode acontecer um pouco mais até pra galera que é novata, por exemplo, que costuma pedir muita rolagem em coisas, às vezes, que não seriam necessárias rolar, assim, e é normal, isso vai acontecer. Você pega um sistema novo, um sistema que você não conhece, que você está aprendendo as regras, você tem a tendência a usar muito a mecânica dele em coisas que você vai ver ao longo do tempo, que em certas partes não seriam necessárias, sabe? Exato. Você fez um guerreiro com força 20 no D&D, por exemplo. Vocês botam que eles estão numa situação que precisa sair de um lugar e que fecharam a porta de uma taverna, e você já descreveu que essa porta era uma porta de uma madeira fina, que a tranca era ruim, só que o taverneiro fechou a porta. Aí o guerreiro vai falar, então eu chego lá, dou uma ombrada pra arrombar essa porta. Você pode pedir pra ele fazer um teste de força? Pode. Você pode utilizar a HP da porta? Pode. Você pode fazer tudo isso. Tudo está dentro da mecânica do jogo. Só que como você já falou que era uma porta frágil e ruim, você deixa ele com a ombrada quebrar a porta e a história seguir. Por quê? Porque se você falha isso tudo e pede a rolagem pro cara, um guerreiro de força 20, que é um cara... Sim. Um cara que é uma força bruta, e o cara tira 1 no dado, ele falhou. Ele não conseguiu abrir aquela porta, sabe? Aí você percebe que você cai em si e diz assim, puxa, eu fui espartano demais. Tu fala assim, bacana, faz o seguinte, tu conseguiu abrir a porta, só que aí tu faz ao contrário, né? Em vez de uma recompensa, você vai dar uma leve punição. Você bota aí 2 de dano aí, que você se cortou no processo, alguma coisa do tipo. E aí você tá fazendo uma coisa que a gente tá falando pra gente não fazer, que é a punição, mas é porque você, na verdade, não está punindo o jogador, você tá se punindo. Que é muito ruim você pegar a pecha de mestre punidor. Então você tá fazendo isso pra compensar, na verdade, não uma falha, mas você não se atentou pra isso. O cara rolou o dado, não precisaria, e aí você agora compensou dessa forma. Mas o inverso acontece também. O cara, tu manda fazer um teste, o cara ele teve um fracasso muito ruim, muito ruim, e aí você dá uma compensadazinha. Nesse caso foi uma compensada grande, nesse caso ele teve um sucesso, você deu um sucesso para ele, porque ele passou pela porta, mas aí você vai ter que mitigar esse sucesso com algum tipo de compensação, mas agora é uma compensação negativa. Exatamente, você bota um pequeno contratempo. O guerreiro deu ombrada, consegue passar para outra porta, só que os perseguidores agora estão um pouco mais perto. Você consegue ir equilibrando nesse sentido, né? Você tem que saber onde a mão tá pesando ou onde você não tá pesando a mão, né? E onde você também pode fazer isso é quando a coisa tem um tom de sacrifício. Isso é muito legal. O cara teve uma derrocada, um fracasso muito forte, mas vamos supor que ele tenha se sacrificado pelo grupo, ou sacrificou algum objeto, alguma coisa, entendeu? Pra você coisa, falhei. Caramba, e agora, o que eu faço? Falhei naquele ataque, perdi o objeto, ou eu morri, ou me feri, ou aconteceu uma coisa comigo. O mestre ele pode chegar e compensar esse fracasso dando algum tipo de enfraquecimento naquele mal, pode ser um inimigo, um monstro, ou alguém, ou coisa do tipo, aquela dificuldade, ou eliminando, se já tiver na reta final, já com batalha longa, você chega, cara, você falhou, mas você consegue desferir um golpe, mas só que nesse processo o nosso querido fulano de tal morreu e tal, mas ele consegue se sacrificando, então vocês têm que ter esse tipo de um exemplo desse daí, o Boromir na floresta, lá no Senhor dos Anéis.
ele se sacrifica pro grupo, ele fica lá, ele toma aquelas flechadas dos Uruk-hai, mas o grupo consegue fugir. Onde todo mundo ia ser pego ali, ele fica lá com a trombeta, a corneta dele, né? E ele dá tempo pra galera fugir. O Gandalf na mina com os anões, lutando com o Balrog, ele se sacrifica, mas o Balrog não pega a party toda. Exatamente. Então, aquela batalha lá na floresta foi um fracasso? Foi. O grupo ia tomar um pau dos orcs e dos Uruk-hai ali. Mas, como o Boromir se sacrifica, deixa o grupo se safar, deixa o grupo lamentar a morte do Boromir, sabe? Compensa esse sacrifício que às vezes um jogador faz na tua mesa. E assim, quem joga RPG há muitos anos sabe que esse tipo de coisa acontece nas mesas, sabe? Tipo, você sabe que tá indo pra um caminho em que a mesa inteira vai se dar mal. Chega aquele momento de alguém olha pra ficha e fala: cara, quer saber? Eu já perdi muito HP, eu vou ficar aqui, eu vou segurar o restante dessa galera e vocês fujam. Se for rolar o dado da batalha... Uma boa compensação, perdão, Ramon, te interromper, uma boa compensação, me vi agora você falando isso do cara que pensa dessa forma, é pra quando esse cara fizer o próximo personagem, você ser um pouquinho mais benevolente, sei lá, começar com algum item... Isso. Trazer alguma coisa além, entendeu? Ele volta com alguma coisa da história, ele volta como da sendo... Da história do outro personagem que morreu. Ou ele volta tendo alguma relação com o NPC importante da campanha. Sim, são formas de você compensar um fracasso, sabe? De você manter aquele jogador, dele ser marcante, aquele fracasso que ele perdeu um personagem ali, mas aquele fracasso ainda passa a ser marcante pra ele, porque depois daquilo foi compensado de alguma forma. Exatamente. Isso não é... A gente aqui não está ensinando você a ser um mestre benevolente. A questão não é isso. A gente está aqui tentando passar para você como você vai criar marcos. E as fraquezas, os fracassos e os sucessos, eles também precisam ser marcantes, assim como as transições, beleza? Então, a morte em vão geralmente acontece assim. A gente vai medir o tamanho das compensações da mesma forma como a gente vai medir o tamanho das recompensas. Quanto mais importante, relevante, não um feito grande, mas o feito for relevante, trouxer relevância, maior a compensação que você tem que dar. Cara, naquela hora lá que o Frodo tá jogando o anel e ele tem uma falha no teste de força de vontade pra resistir à tentação do anel. Tá claro aquilo ali, ele falhou. Aí ele fica, ai caramba. E aí o que acontece? Qual é a compensação ali? A compensação ali é aquela batalhazinha que rolou pequena ali do Gollum com o Frodo, o Sam, se embolando ali na berola, e aí o anel, de certa forma, ele cai no fogo por causa daquele combate. Porque se fosse seguir o curso natural, quem ia ter que lutar com ali ia ser o Sam com o Frodo. Não era o Gollum que tinha que aparecer. Aquilo ali foi o mestre aqui pirando, transformando seus anéis em jogo. Mas vamos lá. Aquilo ali foi o mestre compensando a grandiosidade daquele momento. Ia ser muito anticlimático. Tu imagina, cara. Não é você mexer no resultado dos dados. Pensa bem. Não é isso que eu tô falando aqui. O cara falhou no teste de força de vontade. Ele falou, não, quer saber? Andei isso tudo. Vou voltar com o anel pra mim, não quero não. Vou voltar com o anel pra mim. Aí os dois brigam, ele mata o Sam. Tem sorte no dado, o oposto que ele teve no teste de força de vontade, e mata o Sam. Caraca, anticlimático. Quando entra o Golem como um terceiro elemento ali, como um NPC, as probabilidades ficam muito mais a favor do anel sair da mão do Frodo do que se fosse num 1 a 1 com o Sam. Então, imagina, ele teria se tornado um Saurodo, né? Ele é... Imagina que louco Hobbit dominando, sendo o senhor do mal, dominando a Terra-média. Acho que o Tolkien não ia deixar isso acontecer, não. Então, é isso, gente. Acho que a gente falou bem aqui tudo que você precisa saber para você marcar tudo. Transição. Quando a gente fala tudo é porque não existe nada fora dessas três coisas. Transição, resultados positivos e resultados negativos. Isso, conquistas e fracassos. Então, marque as transições, recompense as conquistas e compense os fracassos. Muita gente vai torcer o nariz para compensar fracasso. Não vou me repetir. Assista novamente aqui. Testa. Tudo que a gente falou. Testa. Você vai ver que vai dar bom. Que vai dar bom.
Já teve depoimento de gente assim, falando assim, eu sou meio incrédulo, mas tudo que eu testo do PNP desses caras, eles erram muito pouco. Esse depoimento tá na nossa página do Chamada Aventura que a gente fez, lá tá lá ainda o depoimento. As inscrições, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, provavelmente já se encerraram, mas tá lá o depoimento do nosso camaradinha que colocou isso lá, né, Ramon? Falou, ó, funciona, então testa lá e depois volta e vem falar com a gente. Márcio, testei, vai lá no Discord. Faz que nem o Bill aqui embaixo, o Bill imprimiu o nosso guia, que a gente fez em PDF, o Bill imprimiu e usou na mesa dele, disse que deu bom. Deu bom. Então é isso. Obrigado, espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Eu gosto bastante desses temas, né? Às vezes entra numa certa polêmica, porque, como a gente falou lá na quinta-feira, muita gente joga um RPG mestrocêntrico, onde a vontade do mestre tem que prevalecer sobre a dos outros, não é o que a gente pensa, e a gente dá essas ferramentas para que você possa propor um jogo onde as demandas, né, de todo mundo que está na mesa sejam atendidas. E você criar esses marcos pensando nas pessoas que estão ali contigo, passando aquelas horas e tendo esse hobby junto com você, a probabilidade de você manter essas pessoas e você ter uma rotina, você ter um hobby que realmente faça diferença na sua vida e na vida de todo mundo que está jogando, vai ser... Seja recorrente, né? Que seja recorrente e vai ser fundamental. Então é isso, obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente até agora na Twitch. Obrigado, galera, que tá assistindo a gente no YouTube. Lembrando que se você quiser saber as piadas internas que tem do começo, se você quer passar mais tempo com a gente, ouvindo a gente falar sobre tudo, assista os nossos episódios, as nossas gravações ao vivo, quando elas acontecem na Twitch. O Aventurando normalmente é gravado aos domingos, às 3 horas da tarde. Estamos esperando você a qualquer dia desse que você quiser entrar aqui no nosso papinho. É isso, Será muito bem-vindo. Forte abraço, galera. Valeu, gente. Até a próxima.